Boa noite, boa noite. Boa noite, meu irmão Silvano. Como você está? Boa noite, minha irmã Selma. Boa noite a vocês. Tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui para o início de uma jornada de 5 dias, 5 aulas, começando hoje e terá sua conclusão sexta-feira, neste horário, às 20h30, praticamente. Amém. Irmã Selma, já procura sua Bíblia aí, se você estiver em casa, à vontade. Tiver uma Bíblia aí próximo, para já poder, caneta, papel na mão, caderno. Hoje nós iremos iniciar a aula sobre o que o Evangelho ensina, sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Hoje será a nossa primeira aula. Eu entrei um pouco mais cedo, uns minutinhos antes, para que possamos às 20h30, com a graça de Deus, já iniciarmos os nossos estudos. A tradução que eu estou a utilizar é a João Ferreira de Almeida. Almeida, revista e atualizada. Nas primeiras páginas da sua Bíblia, ali bem antes de você começar o Antigo Testamento, você vai encontrar lá qual é a tradução que você tem. Se for Almeida, revista e atualizada, pois bem, esta é a tradução que eu estou fazendo uso, sempre fiz uso desta tradução. E hoje não será diferente. Esta é a tradução que eu faço as minhas leituras sempre as minhas pesquisas, os meus estudos, os meus devocionais, as aulas que realizo, as pregações que realizo, os sermões, as reflexões, todas elas a partir desta tradução bíblica, Almeida, revista e atualizada. Nós teremos 5 encontros. Com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir, nós nos encontraremos aqui começando hoje e terminando sexta-feira, repetindo 5 aulas que nós iremos realizar sobre o que o Evangelho ensina sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Se você tem interesse de saber o que o Evangelho tem a falar, a ensinar, a propor, a expor, a esclarecer sobre o Espírito Santo e os dons espirituais, então esta será a nossa proposta, levando em consideração que nem eu e ninguém conseguirá estabelecer um limite, esgotar o assunto inteiro. Então aqui nós iremos falar sobre alguns assuntos dentro deste tema que será de extrema importância para você, para a sua vida espiritual, para que você se alimente do que é espiritual, para que a espiritualidade do Evangelho seja o seu ponto de partida, tanto quanto seja a sua plataforma, seja o seu fundamento. Por isso, hoje eu estou dando início a esta primeira aula de 5 aulas. Amanhã nós estaremos aqui neste mesmo horário, falando sobre o que o Evangelho ensina sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Evangelista Edson, boa noite, meu amigo. Tudo bem com você? Daqui a um minutinho eu já estarei iniciando a nossa aula de hoje com a graça de Deus, repetindo agora para você, se você tiver acesso em mãos à sua Bíblia, por favor, recorra a ela, pegue uma caneta,
uma canetinha, seja ela vermelha, azul, preta, independente. Você sendo mulher, um marca-texto da sua preferência, da sua cor, para que você possa tomar nota de algumas coisas que nós iremos falar aqui nesta primeira aula. A Escola do Evangelho atua ensinando as pessoas a andarem com as suas próprias pernas, a partir do Evangelho de Jesus. Então, todo o nosso ensino, toda a nossa análise, tudo que nós realizamos deve ser a partir de Jesus. Se não for a partir de Jesus, então não será absolutamente nada aproveitado ou proveitoso. Porque se nós não realizarmos tudo o que realizamos nesta existência em tendo conhecido Jesus, a realizarmos a partir de Jesus, então não vai ter muito proveito. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, leia aí depois, e você vai ver lá Paulo falando que o fogo, que são as provações do aqui e do agora, tanto quanto o fogo do portal para a vida eterna, há de provar todas as nossas obras. Feno, palha, se foi feito com construções perecíveis, material perecível, obviamente jamais subsistirá, jamais permanecerá, porque isto será diluído, será esquecido, cairá na nadeza do esquecimento. Então, para você que está entrando agora, meu muito boa noite para você, e agora nós iremos dar início à nossa aula com a graça de Deus. O que o Evangelho ensina sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Você já se perguntou sobre isso? Pois bem, hoje nós iremos conversar sobre este assunto. Eu peço que você faça uma oração comigo no nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por esta oportunidade única. Este foi o dia que fez o Senhor. Nós já estamos na noite deste dia e te agradecemos pelos inúmeros livramentos que o Senhor nos tem concedido. Agradeço pela vida das pessoas, teus filhos e filhas, que estarão aqui junto comigo para nós estudarmos o Evangelho do Senhor. Tanto quanto eu também te agradeço pelas outras pessoas que irão assistir esta transmissão, esta aula, depois, dentro do seu horário, do seu tempo. E eu te peço que o Senhor as ilumine. Concede-nos graça, sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos, para que possamos compreender nas Escrituras o teu Evangelho. Nos ajude mais uma vez, no nome de Jesus, assegurados nos méritos de Cristo. Esta é a nossa petição e o que te rogamos. Amém, amém e amém. Eu peço que você comigo abra a sua Bíblia no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 11, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11. E nós iremos fazer a leitura do versículo 9 ao versículo 13. Lucas, capítulo 11, leitura do versículo 9 ao versículo 13. Por isso vos digo, este por isso é o equivalente a por esse motivo, por causa disso, à vista disso, isto posto. Isto o quê? Por causa disso o quê? A linguagem parabólica que Jesus usou aqui dos versículos 5 ao versículo 8, quando ele contou a parábola do amigo importuno, e a ligação que esse texto tem do versículo 9 ao versículo 13 com o versículo 5 ao versículo 8 é imediata. Eis a razão de começar dizendo por isso,
Ou seja, por causa disso, por causa do que Jesus falou, isto posto, vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós temos uma narrativa paralela, sinótica, a esta narrativa de Lucas, que é a de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Mateus, por sua vez, ele enxerta e ele apropriou-se de uma fala de Jesus que não está aqui na conclusão desta fala que Lucas registrou. Mateus, por sua vez, ele diz que tudo quanto quereis que os homens vos façam, palavras de Jesus, fazei-o vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a conclusão que Mateus dá para este mesmo texto, para essa mesma fala. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á, e assim por diante. Lucas, diferente de Mateus, ele conclui dizendo: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ora, o que Jesus está dizendo explicitamente aqui é que pedir e será dado, buscar e achar, bater e isto se abrir, porque tudo aquilo que se pede recebe, o que se busca encontra, o que bate se abre. Jesus está dizendo aqui na linguagem de Lucas, segundo o que Lucas registrou, ele está dizendo que você faz isto para Mateus na existencialidade. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Isto na existencialidade. Lucas já transporta esta fala de Jesus para a dimensão da petição ao Pai Celeste. Ele já nos conduz e nos leva a uma dimensão da conversa direta com o Pai Celestial. Ele diz que se você pede ao Pai, o Pai te concede. Se você bate na porta do Pai, a porta do Pai se abre. Se você busca ao Pai, você encontra. E ele conclui dizendo que o que nós encontramos batendo na porta do Pai, o que nós encontramos pedindo ao Pai, o que nós encontramos buscando ao Pai, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Você já parou para pensar que maravilhoso é que, independente de onde você esteja, com quem você esteja, em que situação você esteja, não importa. Se você pedir, se você rogar, se você clamar, se você conversar com o Pai, o Espírito Santo lhe será dado. Por isso que Jesus conclui dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Pai Celeste, o Pai das luzes, em quem não há mudança
e nem sombra de variação. O Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dará, ou Ele te dará, o Espírito Santo, não somente a mim, não somente a você, mas a todos aqueles que lhe pedirem, indiscriminadamente. Seja você homem, seja você mulher, seja você uma criança, seja você um adolescente, seja você pobre, seja você de classe média, seja você rico, e todas estas categorias que eu usei são de coisas monetárias, riquezas e patrimônios e propriedades, onde o ladrão rouba e a traça corrói, coisas daqui e do agora. Seja você quem você seja. Jesus está dizendo que o Espírito é dado, o Espírito Santo é dado a você. Basta que você peça. E para isto, você não precisa estar em uma reunião solene. Para isto, você não precisa estar em um congresso missionário. Para isso, você não precisa estar em um congresso pentecostal, em um congresso de avivamento. Para isto, você não precisa estar em uma convenção. Para isto, você não precisa estar em nenhum evento comemorativo de natureza visível, grandiosa, potentosa, comunicativa, com aglomerações de gente, com muita gente ao seu redor. Para isto você não precisa estar ouvindo um pregador famoso, um evangelista que já rodou os 4 cantos da terra. Para isto você não precisa estar ouvindo o seu pastor ou a sua pastora. Para isto você não precisa estar nem lendo as Escrituras. Para isto você não precisa estar de joelhos, você não precisa estar chorando, você não precisa estar correndo. Basta que você faça uma petição ao Pai Celestial e isto seja verdade do seu ser. Isto seja de fato e de verdade o que você quer e com sinceridade, sem máscara, sem maquiagens. Basta que você fale com o Pai Celestial e independente da situação que você se encontre, você pode estar acamado, você pode estar com dificuldades no seu casamento, você pode estar com dificuldades com seu filho, você pode estar passando por uma situação financeira precária, difícil. Basta que você fale, basta que você busque, basta que você peça, basta que você vá até a porta do Pai Celestial. E quando você chegar à porta do Pai Celestial, saiba, Ele vai te dar. Ele vai te doar o Espírito Santo. E o Espírito Santo sendo doado, dado gratuitamente a você, Deus de misericórdia, você salta daqui para a eternidade. Imagina só enfrentar as dificuldades da existência, do seu dia a dia, do seu trabalho, de onde você vive, da comunidade onde você se encontra, de um vizinho, de uma dificuldade dentro de sua família. Deus de misericórdia, o Espírito Santo sendo dado a você, você salta para a eternidade. Olhe lá, romper barreiras de angústia, barreiras de problemas de portas fechadas, de desemprego, do que você possa imaginar ao seu redor. Jesus diz que o Pai Celestial, Ele dá o Espírito Santo. E é aqui que eu quero poder começar a trazer o nosso ensino de hoje, com a graça de Deus. Este Espírito Santo, que é falado, mencionado em vários lugares de ambientes religiosos ou ambientes não religiosos, ambiente ateu, conversas espiritualistas, o Espírito Santo, ele aqui e acolá, ele é mencionado. E se você está dentro de um ambiente pentecostal,
O Espírito Santo, esta expressão, ela é mencionada por várias e várias e várias e várias vezes. Você já percebeu isto? Se você já foi para alguma reunião pentecostal ou alguma reunião neopentecostal, você vai perceber que o que mais se fala é sobre o Espírito Santo. Livros que foram escritos sobre o Espírito Santo, orações ao Espírito Santo, clamores ao Espírito Santo, petições ao Espírito Santo e todo tipo de esperança de avivamento está atrelada ao Espírito Santo. Todo homem, toda mulher que se coloca para ser um anunciador de um possível avivamento, sempre o fará na plataforma do Espírito Santo. Espírito Santo, muito falado em vários lugares, Por exemplo, em alguns lugares, o Espírito Santo, ele é só uma energia, ele é só uma força, é só uma onda de força. Em outros lugares, o Espírito Santo é tratado no ranqueamento como uma terceira pessoa. Tem a primeira pessoa, tem a segunda pessoa e tem a terceira pessoa. Pois bem, a terceira pessoa, para muita gente, este lugar de ocupação desta terceira pessoa é do Espírito Santo, pertence a ele. E eu sei que aqui e acolá você já participou de alguns estudos, de alguns seminários, de alguns simpósios, que você ouviu alguma coisa aqui, outra acolá, falando sobre o Espírito Santo, sobre o que se prega sobre o Espírito Santo. E como se não bastasse nós sabermos disso, ainda tem a realidade de se colocar na conta do Espírito Santo muita coisa que é feita. Você já percebeu que um monte de missionário, pastora, pastor, pregadores, indivíduos que são interlocutores, oradores, que falam para a plateia, para o público, tanto em público grande, como em orações dentro das casas, bem reclusas, com pouca gente. E o que é atribuído ao Espírito Santo é muita coisa. Muita coisa. Você não tem ideia da quantidade de atribuições ao Espírito Santo. Por exemplo, se você tem um arrepio, você diz, foi o Espírito Santo. Se você tem um tremelique, você diz, foi o Espírito Santo. Se você começa a chorar, você diz, foi o Espírito Santo. Se alguém no ambiente começa a pular, se atribui ao Espírito Santo aquele mover, aquele sapateado, ou quando cai, se atribui ao Espírito Santo. Ou quando ergue as mãos, muitas vezes descontroladamente, é atribuído ao Espírito Santo. Eu sei que você já participou de determinados ambientes assim, tanto quanto outros ambientes mais quietos, mais seletos, mais elitizados, se atribui aquela quietude ao Espírito Santo. E você vai multiplicando de todos os lados as possibilidades do que é atribuído ao Espírito Santo, um livramento, Espírito Santo. Então, chegou uma providência, o Espírito Santo. De repente um sonho, o Espírito Santo. De repente uma visão, o Espírito Santo. O que tem de coisa que é atribuído ao Espírito Santo, meu Deus, se nós fôssemos listar, nós passaríamos horas e horas listando. Porque, por incrível que pareça, dependendo do ambiente onde você esteja, onde você frequente, o título Deus e o nome Jesus perde para a quantidade de vezes que você escuta a expressão Espírito Santo. Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Isto dentro de uma reunião de 2 horas, em um culto, você escuta isso, meu Deus, várias vezes.
E muitas vezes você não fala, mas em silêncio você atribui determinadas coisas que estão acontecendo dentro de você ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o causador. Mas a pergunta que deve ser feita é: será que é assim mesmo? Será que é isto mesmo? Será que todas estas atribuições, todas essas designações, colocar na conta do Espírito Santo, tudo isso que está acontecendo em vários lugares e algumas coisas que você presenciou, que você está vivendo, que você já viu e que você possivelmente verá, será que a gente pode mesmo colocar na conta do Espírito Santo? Será? Será que a gente pode chegar e dizer assim, se alguém está pulando, é do Espírito Santo, se alguém caiu, é do Espírito Santo, se alguém está gritando, é do Espírito Santo, se alguém está pregando, é do Espírito Santo? Será que é tão simples assim? Tão simples? Você simplesmente designar, você simplesmente abrir a boca e dizer, isto é obra do Espírito Santo. A pergunta é, quem te garante? É porque você sentiu? É por questões sensoriais? É porque você chorou? É porque você sentiu um choque no seu corpo? É porque você sentiu um frio na espinha? É porque você está tendo sensações difíceis de serem explicadas, difíceis de serem colocadas em palavras? Aí você diz que isto pertence ao Espírito Santo. Quem é que nos garante que uma obra ou coisa outra qualquer é do Espírito Santo? Quem é que nos garante? As minhas experiências, que eu já fui um indivíduo que já orei muitas vezes em cima de monte, de vigílias, eu que tenho a minha vida entregue a orações e a reflexões desde muito cedo, 16, 17 anos de idade, eu já estava entregue a orações e orações e orações e orações. Vigílias e vigílias e vigílias e montes e montes e montes e montes. Então a pergunta é, o que é que me garante que uma obra, que uma realização, que uma manifestação é do Espírito Santo? São as minhas experiências subjetivas? São as minhas experiências em orações dentro do quarto, em orações na sala de alguém, no escritório de alguém, na empresa de alguém, dentro de um ambiente com uma outra pessoa, ou com 10, 15, 20, 30 pessoas, ou em um monte, ou em uma praia, ou em uma mata orando. O que é que me garante que de fato o que está acontecendo é do Espírito Santo, vem do Espírito Santo? São estas minhas impressões, são estas minhas sensorialidades, são essas minhas experiências. Sou eu o voto, sou eu a peneira, sou eu de fato o filtro que dá corroboração, diz se é e se não é do Espírito Santo, sou eu? Será que a experiência de algum ser humano pode validar o que é e o que não é do Espírito Santo? Será? Então eu me propus a começar estas nossas aulas hoje, porque há de fato uma enorme necessidade, que é de um buraco gigantesco, porque tudo se atribui ao Espírito Santo. Tudo. Mas se você for colocar na peneira o que é atribuído ao Espírito Santo, você vai perceber que a maioria esmagadora do que se atribui ao Espírito Santo nada mais é do que nós mesmos tentando validar aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sentimos, por causa de nossas experiências subjetivas, dizendo que é do Espírito Santo. Ora, se é assim, então eu sou a medida para dizer o que é e o que não é do Espírito. Ora, se eu sou a medida para dizer o que é e o que não é do Espírito, então a probabilidade de que o que eu esteja afirmando que é do Espírito é, de fato, esmagadoramente assustadora, que não seja. Que não seja. Qual é a verdade que valida uma obra do Espírito?
Será que as horas e horas de oração de joelho que eu já tive, ou que você já teve, ou que você faz, as consagrações, os jejuns que você realiza, ou que você já realizou, os momentos de reclusão que você tem para o secreto, seja dentro do seu quarto, seja debaixo de um pé de árvore, seja num bosque, num parque, seja numa praça, sentado ali em quietude, em solitude, em reflexão, em contemplação. Será mesmo que tudo isso que nós vivemos, todas estas experiências que nós tivemos ou que nós temos, são elas que podem dizer o que é e o que não é do Espírito? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo para que tantas pessoas validem coisas dizendo que é do Espírito, colocando na conta do Espírito de maneira tão irresponsável? O que é que está acontecendo? Será que a minha carga horária de oração agora me transformou a mim mesmo como a pedra de esquina para dizer o que é e o que não é do Espírito? Será que sou eu? Pensando nisto, é que eu me proponho aqui a nós começarmos um mergulho, uma imersão, começando hoje. E nós iremos concluir na sexta-feira, com a graça de Deus, não esgotando o assunto, mas concluindo na proposta que nós estamos a realizar aqui, para nós fazermos algumas reflexões, pensarmos um pouco. É bom, porque quando a gente para pensar, a gente percebe que muitas vezes a única coisa que está acontecendo na nossa vida é que a gente está indo com o fluxo da onda de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. A ponto de que a coisa ficou tão grave, de que só é do Espírito e é habitado pelo Espírito quem manifesta algum sucesso financeiro, patrimonial. Só é habitado pelo Espírito, alguém chega e diz assim, essa pessoa tem a presença do Espírito. Aí, o que é que você vai analisar para ter esses parâmetros? O que é que evidencia para você que tal pessoa é do Espírito? É porque ela tem um carro novo? É porque ela tem uma conta boa? É porque ela é muito conhecida? É porque ela é um pastor? É porque ela é um apóstolo? Ou é uma missionária? Uma bispa? É porque ela tem patrimônios? Esta pessoa tem riquezas inúmeras, incontáveis? Será que estes são os parâmetros evidenciais de que realmente uma pessoa é do Espírito? É do Espírito. Porque ela pula, porque ela não pula, porque ela fala em línguas estranhas, porque ela não fala em línguas estranhas. A coisa é tão grave que até hoje permanece a ideia de que só é batizado com Espírito Santo quem fala em outras línguas. A pergunta que eu lhe faço é, isto é verdade? Ou você só está repetindo a tradição de um ministério que você pertence? Você já recorreu às Escrituras, principalmente ao Novo Testamento, para verificar se isto é verdade de fato? E mais, quando você foi fazer as suas leituras, você arrancou as lentes que fazem com que você leia completamente condicionado a tudo que você já aprendeu? Será que você fez o esforço de tentar aprender por você mesmo, por você mesma? De abrir o Novo Testamento e ler o Novo Testamento, ler os 4 evangelhos e saber o que é que o evangelho tem a dizer sobre isto? Será? Por exemplo, se você for para o Antigo Testamento, etimologicamente falando, que é essa busca do significado por detrás de uma palavra e a origem dela, a isto nós chamamos de etimologia. Etimologicamente falando, a palavra espírito no Antigo Testamento, ela é ruá. E esta palavra ruá, ela significa vento, hálito, sopro e respiração. Esta mesma palavrinha espírito, no Novo Testamento, ela é chamada dentro do seu ambiente e linguagem grega de pneuma.
pneuma. Pneuma traz o mesmo significado de ruá no Antigo Testamento: vento, hálito, sopro e respiração. E por incrível que pareça, estas duas palavrinhas são palavras etimologicamente falando, no seu gênero feminino, ruá e pneuma, vento, hálito, sopro e respiração. As buscas de natureza filosófica a respeito do que seria um espírito começou com a observação do respirar. Os homens de observação histórica, que observavam a vida humana, e a partir da vida humana, seja de sua vida ou seja de sua morte, do seu nascimento, existência e morte, esta tríplice coluna, eles observavam e tentavam discernir. Então, aquilo que cessava nos estertores da morte, chamado de sopro, hálito, vento, respiração. Os homens de capacidade intelectual, de observação, filósofos, pensadores da existência e da história, da linearidade da convivência e da familiaridade humana, eles começaram a observar que aquilo ali poderia possivelmente ser o espírito. Porque quando cessa de respirar, então a conclusão seria a seguinte: cessou também o espírito. Cessou. Por quê? Porque dentro desta raiz desta palavra espírito, nós temos vento, nós temos hálito, nós temos sopro e nós temos respiração. Jesus mencionou algo desta natureza conversando com Nicodemos, e ele, João capítulo 3, Jesus diz que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A priori, Jesus está falando dos que são nascidos do Espírito. São como o vento, são como o ar, são como o hálito, são como fôlego, são como respiração. E em segundo lugar, Jesus está mencionando aqui o pneuma, que é espírito, palavra grega para espírito, vento, hálito, sopro e respiração, em dizendo que os nascidos do Espírito são como respirações. Ou seja, à medida que você respira, você não tem a mínima ideia de quantas vezes você consegue respirar durante o dia, porque você não para contar. Você não para perceber. E Jesus está dizendo que as vezes que um ser humano respira e as vezes que o vento sopra, seja de um lado ou seja de outro, de maneira imprevisível, assim é o que está acontecendo com muita gente nascendo do Espírito. Olha só, que coisa maravilhosa. Você respirar e você expirar, e à medida que vento, hálito, sopro e respiração vai sendo o que você exerce, você pode constatar, segundo a constatação de Jesus, que é assim os que são nascidos do Espírito, que o útero do nascimento daqueles que nasceram de novo é o Espírito, é o vento, é o hálito, é o sopro, é a respiração. E você, meu Deus do céu, você não consegue nem ponderar isso daí, não consegue nem esquadrinhar, não consegue sondar, porque Jesus diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Aí ele diz: assim é todo o que é nascido do Espírito. Espírito. Ruá no Antigo Testamento, pneuma no Novo Testamento. Ambas as palavras recebendo os mesmos significados: vento, hálito, sopro e respiração. Agora, quando você parte para dentro do Evangelho e você faz a seguinte pergunta, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e você se familiariza com a vida diária de Jesus de Nazaré, será que Jesus de Nazaré tinha alguma coisa para falar
sobre espírito, a pergunta que eu faço hoje é esta: qual é a definição de espírito que encontramos no Evangelho? Eu poderia citar 3 aqui para você. Uma delas acabei de citar, que foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Mas a primeira que eu cito para você encontra-se aqui em Lucas, no capítulo 24. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta ou com um papelzinho, uma caneta, para que você tome nota do que nós estamos a falar aqui, o que o Evangelho ensina sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Qual seria a definição que Jesus teria a dar para espírito? Qual seria? Quando você lê Lucas capítulo 24 e do versículo 36 ao 39, especificamente o 39, mas lendo a partir do 36, só para contextualizar, Lucas 24, olha o que se diz. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verifique por vocês mesmos. Verificai. Aí Jesus ele dá uma definição para o Espírito. Olha o que ele diz. Porque um Espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. O contexto disso tudo é quando Jesus de Nazaré havia ressuscitado de entre os mortos com o seu corpo espiritual. Jesus de Nazaré ressuscita no corpo. Ele não vira Gasparzinho camarada, pairando, feito uma alma penada, não. Quando Jesus de Nazaré ressuscitou, ele ressuscitou no corpo. E ele faz várias manifestações dele mesmo em várias ocasiões. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 4, ele diz lá que Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Irmãos estes que a maioria deles ainda viviam nos dias de Paulo, quando Paulo estava escrevendo aos irmãos em Corinto. Ainda viviam. E Jesus se manifestou a Pedro, Jesus se manifestou aos discípulos, e ele diz, e por último, como um aborto, ele se manifestou a mim. Pois bem, Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele diz que Jesus passou, depois de ressuscitado, 40 dias exatos com os discípulos, ensinando, iluminando, comissionando, dilatando entendimentos, coisas que eles não tinham entendido antes da cruz, antes do sofrimento de Jesus, antes da ressurreição. Jesus passou 40 dias com eles, iluminando, entregando esclarecimentos a mais sobre uma coisa ali, outra coisa acolá, e se manifestando. E uma destas manifestações de Jesus, Jesus se manifestou a portas fechadas, pleno domingo da ressurreição, de manhãzinha, cedinho. Jesus, ele surge, ele se manifesta, ele dá as caras em portas fechadas, os seus discípulos dentro de uma casa a portas fechadas, com medo dos judeus, com medo do que poderia acontecer com eles, mesmo sendo o domingo da ressurreição. Jesus, ele fala e ele se manifesta, ele aparece para os discípulos sem bater na porta, sem dizer, abre aqui que eu estou entrando, sem abrir uma janela ou algum buraco para ele entrar. Não, de repente Jesus aparece e diz para eles, paz seja convosco. E o susto
Foi imediato. Eles ficaram perturbados. Uniu-se ali o medo ao susto e houve grande perturbação na mente deles, porque, meu Deus, ninguém abriu porta, estava todo mundo com as portas muito bem trancadas, porque eles estavam com medo. E isto, quando aconteceu, a conclusão foi a seguinte: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Jesus, de imediato, socorre-os, dizendo para eles: por que vocês estão perturbados? Você e eu ficaríamos perturbados, e muito. Imagina só, você acorda de madrugada e quando você vai fazer um santo xixi, você se escuta alguma coisa caindo, ou de repente você bateu em algum lugar, alguma coisa caiu, você se arrepia todo, e se a luz estiver apagada, meu Deus, tem gente que não consegue ir ao banheiro com a luz apagada, tem de acender a luz, tem gente que não consegue dormir com a luz apagada, tem de deixar a luz do banheiro acesa. Imagina só, você que se levanta de madrugada para ir ao banheiro, você fica sentindo alguns arrepios, como se tivesse um espantalho almático, uma sombra, alguma coisa dessa natureza pressionando você, e você parece que sente a presença de alguma coisa que te acompanha. E você fica todo amedrontado. Você fica toda amedrontada, toda agoniada. Agora você imagina, você está com medo, como se não bastasse, já está com medo, muito medo, as portas muito bem fechadas. E de repente, alguém, do nada, dá as caras e diz assim: paz seja convosco. Tudo que vai acontecer ali não é paz, não é verdade? Vai acontecer tudo, menos paz. Você vai ficar perturbado, você vai ficar agoniado, desesperado, com vontade de correr, com vontade de abrir a porta e desaparecer. E a primeira impressão que eles tiveram foi que eles estavam vendo um espírito. Um espírito. Jesus chama, convoca-os para mais próximo e diz: olha, faz o seguinte, vejam minhas mãos. Vejam minhas mãos. Verifiquem os meus pés. Cheguem mais próximo. Pode me apalpar. Pode me tocar. Pode tocar. Pode tocar. Tá vendo aqui? Tá sentindo? Verifiquem. Apalpai-me. Porque um espírito não tem carnes nem ossos, como vedes que eu tenho. Com isto, Jesus estava dizendo coisas extremamente significativas a respeito do corpo da ressurreição, que é corpo mesmo sendo espiritual, mas é corpo tangível, é corpo tocável, é corpo abraçável, é corpo passível de ser apalpado, é corpo passível de ser verificado. Então, mesmo sendo corpo, mesmo sendo espiritual, é corpo. Outra coisa, Jesus estava falando sobre o espírito, quando ele disse que um espírito não possui nem carnes e nem ossos, como vedes que eu tenho. Significando dizer o quê? Que um espírito, ele é completamente intangível, inverificável. Não existe nenhuma máquina criada, possível de verificar um espírito, de colocar os óculos em cima de um espírito e detectá-lo, e enxergá-lo, e esquadrinhá-lo, e debulhá-lo, e penetrá-lo, e colocá-lo dentro de uma câmara de experiência científica e lá fazer todas as experiências possíveis. Isto é impossível. Por quê? Porque o espírito existe para além de qualquer detecção humana. Um espírito, ele existe dentro de um ambiente onde a existência na qual nós a conhecemos não consegue acessar. A gente não consegue verificar um espírito pelas vias de verificações que nós possuímos. Não tem como. Jesus diz que um espírito, ele é completamente imaterial. Ele fala da imatéria. Ele fala desta transcendência, ele fala desta dimensão outra,
onde este espírito ele não pode ser enxergado a olho nu. Logo, como consequência, Jesus está dizendo que um espírito ele é invisível. Ele habita uma dimensão de completa invisibilidade. Não tem como você detectar. A ponto de que tem intérpretes que, quando vai falar desse texto de Jesus se manifestando a portas fechadas, tem um intérprete, salvo engano, foi o Witness Lee, ou foi o Otmani, que disse que Jesus estava ali a todo tempo, só que invisível. Aí, quando ele decidiu se visibilizar, ele disse: paz seja convosco. Mas ele ali estava a todo momento. Perceba que esta capacidade de invisibilização do Espírito, ela é algo completamente real e esmagador. É real e é esmagador. Porque algo que você não consegue tocar, algo que você não consegue observar a olho nu, algo completamente não acachapante, é impossível de ser contido, impossível de ser preso, impossível de ser enjaulado, contido em um determinado espaço. Meu Deus, incontrolável. E Jesus diz que o Espírito, um Espírito, ele é completamente imaterial. Esta imaterialidade do Espírito. Jesus diz que este Espírito, ele não possui nem carne e nem ossos, significando dizer que não tem como você querer interpretar um Espírito dentro das realidades, das visibilidades do corpo humano, como nós o detectamos, com carne, que é a cobertura dos ossos, que é este cobertor dos ossos. Então, um espírito, e eu acho curioso Jesus ele designar, em vez de ser o espírito com artigo definido, ele fala um espírito, trazendo a ideia dos espíritos. Um espírito. Olha o que ele diz, porque um espírito não é um de unitário, mas é um desta multiplicidade avantajada de todos os espíritos. E de fato, os espíritos humanos, porque Jesus ali está como humano. Ele diz, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mas esta não é a única fala de Jesus sobre espírito, porque se nós tivéssemos esta única fala de Jesus sobre espírito, nós estaríamos meio que perguntando, então, como é que a gente pode afirmar a pessoalidade de um espírito? Como é possível você dizer que um espírito ele é pessoal? Porque não tem um artigo definido aqui, então a qualificação do artigo indefinido de um espírito pode designar não pessoalidade, alguma coisa etérea, sabe? Como um tipo de onda, como um tipo de energia, como um tipo de algum poder, de alguma emanação, de alguma fantasmagoria. Não, Jesus ele faz uma outra afirmação sobre espírito. E esta outra afirmação de Jesus sobre espírito nós encontramos em João, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 4. O versículo de número 24. Jesus, em João, capítulo 4, está conversando com a mulher samaritana. E eles estão ali bem próximo ao poço, que era uma herança, poço cavado por Jacó, herança de Jacó. E se você ler a partir do versículo 1 do capítulo 4, você vai ter o contexto da conversa inteira, que é muito rica, extremamente rica. Mas no meio lá da conversa, quase que concluindo a conversa com a mulher samaritana, Jesus ele solta uma poderosa, e ele diz o seguinte, vós adorais, a partir do versículo 22, vós adorais, falando para os samaritanos, o que não conheceis,
Nós, que eram os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, eis a justificação ou a justificativa de Jesus de dizer, nós adoramos o que conhecemos. Ele diz a razão, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Vem e já chegou. Não somente vem, mas já chegou. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí ele afirma algo completamente poderoso para aquela mulher samaritana. Ele diz, Deus é Espírito. Nossa! É de você ficar pensando, como eu muitas vezes já me debrucei nessa afirmaçãozinha de Jesus aqui. Deus é Espírito. E ele não estava dizendo que Deus é um Espírito. Não. Ele estava dizendo que Deus é Espírito. Olha que afirmação gloriosa. Olha que descortinar poderoso. Olha que revelação. Olha que arrancar o véu fantástico foi este. Olha que fala. Jesus não disse isso para um homem. Jesus não disse isso para Nicodemos, que era um príncipe em Israel e dos judeus da religião judaica. Jesus não disse isso para Caifás. Jesus não disse isso para Pilatos. Jesus não disse isso para Pedro, nem para Tiago e nem para João, quando estavam no Monte Hermon, na ocasião da transfiguração. Jesus não disse isso para nenhum deles. Jesus disse isto especificamente num particular, porque não tinha ninguém com ele, só estava Jesus e uma mulher samaritana. E Jesus solta ao coração dela esta revelação maravilhosa, grandiosa. Meu Deus do céu, incalculável. Ele fala uma coisa aqui que, se você mergulha nisso daqui para tentar entender por completo, você se perde. Jesus fala algo para além das detecções de sapiência humana, sabe? De sabedoria humana. Porque, de fato, Paulo estava correto quando ele disse que as coisas espirituais só são entendidas quando você pertence ao Espírito. Não tem como você compreender as coisas espirituais se você não pertence ao Espírito. Se você não é um ser espiritual. Espiritual. Por esses dias, dentro de um Uber, 2 vezes no mesmo dia, isso já me perguntaram várias vezes, mas eu achei curioso que 2 vezes aconteceu no mesmo dia. Perguntaram para mim se eu era religioso. Aí eu disse que não. E a outra pergunta foi, mas você não tem uma religião? Eu disse, não, eu nem sou religioso e nem tenho religião. Então como é que você poderia dizer, sei lá, aí eu disse, se definir, não é isso que você quer? Como eu me definiria? Eu digo para você que eu sou um homem espiritual, que eu sou um homem da espiritualidade, que eu não sou um homem religioso, que eu não sou um homem da religião, mas que eu sou um homem da espiritualidade, um homem espiritual. Eu me entreguei à espiritualidade, eu me entreguei à fé, eu me entreguei ao que significa crer, eu me entreguei a um ambiente dimensional espiritual extremamente poderoso. Então, eu sou um homem espiritual e não um indivíduo religioso, um indivíduo preso a dogmas, um indivíduo preso a preceitos de homens, pelo amor de Deus, um indivíduo preso a aparências, Deus misericórdia, um indivíduo preso à pele, a cor que tem a pele, ao tamanho que tem o cabelo, se usa maquiagem ou se não usa, se tem brinco ou se não tem, se anda de calça ou se anda de bermuda, se usa saia ou se usa calça, se
pinta as unhas ou se não pinta, se tem tatuagem ou se não tem tatuagem, se carrega a Bíblia ou se não carrega, se pertence à Assembleia de Deus, à Presbiteriana, à Congregacional, à CCB, ou à Universal do Reino de Deus. Deus misericórdia, eu já me tornei, segundo o Evangelho, para além de toda essa pataquada. Para além. Eu já fui catapultado para além de tudo isso. Onde eu me encontro hoje, na espiritualidade do Evangelho, está para além de tudo isso. Para além de tudo isso. As categorias são outras. Outras, você está me entendendo? Quando nós somos seres espirituais, a categoria é outra. O padrão de medir é outro, completamente outro. E não racial, classial, étnico. Pelo amor de Deus, se você tem ou se você não tem patrimônio, se você é pobre, se você é rico, sai para lá, sai dessa, sai dessa, sai dessa. Não perde teu tempo querendo convencer uma pessoa que está completamente enraizada em dogmas, em usos e costumes. Não perde teu tempo, não perde teu tempo, não faz isso não, faz isso não. Você vai perder a paciência, você vai ficar de saco cheio, porque a pessoa é daquele jeito, nasceu dentro de um ambiente que cultiva isso, que ensina isso. E esse tipo de ambiente não sabe nem o que é espiritualidade. Afirma coisas sobre o Espírito Santo sem nem saber o que é. Afirma dizendo que é do Espírito, onde muitas vezes aquilo não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada, absolutamente nada a ver. São só explosões do corpo. São só meios onde o corpo tem de se manifestar, como ele se comporta. São só surtos psíquicos, catarses. São só meios, através do choro, onde alguns indivíduos entram em transe e participam de tudo aquilo ali. E aquilo ali é chamado de obra do Espírito. Meu Deus do céu, você não tem ideia. Você não tem ideia. E quando você conhecer o que é de fato obra do Espírito, você vai dizer: Deus de misericórdia, o que eu dizia que não tinha absolutamente nada a ver com o Espírito foi aquilo que foi apresentado a mim. Na maioria das vezes é isso. E quando eu sou perguntado se eu sou religioso, eu digo: não, não sou religioso. Não sou. Não sou. Eu acho que só de olhar para mim, você tem uma ligeira sensação de que eu não sou religioso. Não sou. E não tenho nenhuma religião. Eu sou um indivíduo da espiritualidade, seguidor de Jesus de Nazaré, e eu afirmo para você, todos os dias a minha luta comigo mesmo e com tudo que está dentro de mim e à minha volta é para que eu me torne cada vez mais profundamente um seguidor de Jesus de Nazaré, que não era religioso e que não deixou nenhuma religião para ser abraçada, para ser seguida, nenhuma religião. Desde quando? Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida não é um templo, não são roupas, não é cor de pele, não é um livro sagrado. Caminho, verdade e vida é uma pessoa. Desde quando que uma pessoa que se declara ser caminho, verdade e vida deixou uma religião para ser seguido? Fala para mim. Desde quando? Jamais, nunca, em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Espiritualidade. Ser espiritual. Porque quando você entra dentro do ambiente da espiritualidade, segundo o Evangelho de Jesus, repito, quando você entra dentro do ambiente da espiritualidade, segundo o Evangelho de Jesus, tudo muda. Absolutamente tudo. Então esta afirmação de Jesus aqui para a mulher samaritana dizendo Deus é Espírito, só pode ser razoavelmente arranhada, perto de alguma compreensão, se você for do Espírito. Porque Jesus diz que há a possibilidade de nós nos relacionarmos com a pessoalidade do Espírito. Olha o que ele diz: Deus é Espírito. E importa que os seus verdadeiros amigos
seus verdadeiros seguidores, seus verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Então, a afirmação de Jesus de dizer que Deus é espírito, ele atribui ao espírito pessoalidade. E mais, e mais, e mais. Ele afirma que Deus, ele está impossível de ser alcançado se ele não se revelar. Por isso que Jesus disse, é o Pai que procura. Não somos nós que adoramos numa frenética busca e procura, não. É o Pai que procura. Por quê? Porque Deus, que é Espírito, é impossível de ser acessado por nós. Impossível. Por isso que é o Pai que vem e procura. É o Pai que vem e se revela. É o Pai que vem e se manifesta. É o Pai que vem e diz estou aqui. É o Pai que vem e diz sou eu. É o Pai que chega e invade. É o Pai que chega e se manifesta. É o Pai que chega e traz a transcendente iluminação para você, para seu espírito, para o seu interior, para dentro de você, onde você mesmo se encontra diante deste trono, no colo do Pai. Mas é o Pai que procura. É o Pai. Por quê? Porque Deus é Espírito. Por que é o Pai que procura? Porque Deus é Espírito. E o Pai está procurando. Quem? Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, sem máscara. Que você mesmo adore ao Pai. Quantas vezes a gente se coloca diante do Pai e a gente leva um monte de tradição junto para adorar o Pai cheio de tradição. Isso é fatal. Fatal. Aí vai ter de tirar todo esse entulho de cima de você para você aparecer, porque você está escondido embaixo daquilo que ensinaram para você, dizendo que era reino de Deus, igreja, evangelho, obra de Deus. Então esse entulho que colocaram em cima de você, esconderam você. E para você adorar o Pai, tem que ser em espírito e em verdade. As máscaras têm de cair. As fantasias têm de cair. Então a definição que Jesus dá para espírito também é pessoal. Ele disse em Lucas 24:39 que um espírito não possui carnes nem ossos, mas aqui ele também diz que há pessoalidade no espírito. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 20h30 para a nossa segunda aula. Eu espero você. Que Deus continue te abençoando. Espero também que este encontro tenha sido proveitoso para você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda a paz que excede todo o nosso entendimento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Amém, amém e amém. Um beijo no seu coração, envie para seus amigos, envie para quem você sabe que vai ser extremamente proveitoso esta primeira aula sobre o que o Evangelho ensina sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez com a graça de Deus. Um beijo no seu coração e que Deus continue te iluminando, que você seja luz onde você estiver, entrando e saindo com a graça de Deus.